Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, e eu quero pensar com os irmãos sobre a ceia do Senhor nesta noite. Eu dei uma olhada aqui nesta toalha, e ali está a Santa Ceia. Não é assim que nós chamamos Santa Ceia, é ceia do Senhor, tá certo? Então ali vamos passar uma borracha e tirar o Santa e deixar a ceia do Senhor. Mas não agora, né, irmã Adelaide? Tá bom. Muito bem. Todos encontraram? Evangelho de Marcos, capítulo 14. Vamos ler do verso 22 até o 26. Mas nenhum pecado também por estar ali a Santa Ceia, viu, irmãos? Porque de repente alguém vai dizer assim: nossa, estamos diante de um pecado e tal. Não é isso não, tá bom? É que nós não temos o costume, e a Bíblia também não fala Santa Ceia, fala ceia, ceia do Senhor, né? Muito bem, o texto diz assim, Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, a partir do verso 22. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Ninguém disse amém, né? Amém. Eu acho que ficaram tão compenetrados assim com o texto que ficaram presos, esqueceram da resposta amém. Eu não sou de pedir assim, amém, meus irmãos, não gosto disso, tá certo? Mas senti assim uma falta de uma resposta, de um feedback, não é? Aqui na leitura do texto. Muito bem, meus irmãos. Então queremos pensar sobre a ceia do Senhor. E esse texto, a ceia, nos leva a um olhar retrospectivo para a obra salvífica de Jesus, para a obra de salvação de Jesus. Um olhar retrospectivo. Esse texto, do verso 22 até o 24, nos faz exatamente caminharmos nesta direção, pensarmos assim. E dentro dessa retrospectiva, eu quero começar lá no texto de Gênesis, porque eu penso que é de lá que nós devemos sair, caminhando para os momentos finais. Deus, ele foi criando todas as coisas. Interessante, meus irmãos, como eu gosto de ler, quando Deus foi criando as coisas, ele foi criando e dizendo que era bom, era bom, era bom. Quando ele criou o homem, sabe o que foi que ele disse? É muito bom. Ele ficou contente com a obra dele. Ele disse, é muito bom o homem. Então Deus, ele criou todas as coisas, e ele criou muito bem. Mas aí nós vamos caminhando do capítulo 1, e vamos para o 2, e chegamos no 3º capítulo de Gênesis, e há ali um impacto de tristeza profunda na vida de Deus, na vida de todas as pessoas, poucas da época e de todos os tempos. Porque Gênesis capítulo 3 descreve a queda do homem. Deus criou o homem muito bom, mas na caminhada, no dia a dia da vida, o homem acabou cedendo a um discurso
contrário ao discurso de Deus, quando Deus disse, olha, dos frutos das árvores aqui do jardim, vocês podem comer livremente, mas olha, do fruto desta árvore, que eu penso que era a mesma, não era nada diferente, vocês não devem comer, porque no dia que vocês comerem do fruto desta árvore, certamente vocês vão morrer. Estejam certos disto. Não tenho dúvidas. Isto é absoluto. Eu que estou falando, isto vai acontecer. Mas aí chega o diabo e fala assim que nada, é porque Deus está com receio de que vocês sejam igual a Ele. E nada vocês podem comer. E então o que fizeram? Desobedeceram a Deus, comeram do fruto. E então nós tivemos agora a queda do homem no pecado, com consequências para o casal, consequências para as gerações futuras e consequências para a natureza. O pecado, ele devastou, ele acabou, ele derrotou, ele trouxe um dano enorme para a vida da humanidade e da natureza. E é interessante, meus irmãos, que quando Deus olha para este quadro, e este homem que me desobedeceu, fazendo aquilo que falei para ele não fazer, de certo que Deus, condoído, cheio de compaixão, porque Deus é isto, ele disse, eu vou providenciar um meio através do qual eu possa recuperar este homem que criei muito bom. E então nós temos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o primeiro vislumbre do Evangelho, o primeiro sinal, a primeira luz do Evangelho. Quando Jesus é prometido, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ocasião muito distante daquela quando isto deveria acontecer e de fato aconteceu. Jesus então promete, Deus então promete Jesus. E correndo no tempo, nós vamos chegar no Novo Testamento e vamos chegar no Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus deu o seu Filho, enviou o seu Filho, unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aquele Jesus prometido lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, no Novo Testamento, esta promessa, ela se concretiza, ela se materializa, e Jesus, ele vem, enviado por Deus, para cumprir com a missão de restaurar o homem. E quando falo homem, claro, no sentido genérico, homem e mulher, evidentemente. Então Deus, ele faz exatamente isto. Nessa missão de Jesus, de restaurar o homem, nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, que Jesus mesmo, ele diz assim, eu vim buscar e salvar o perdido. Quem são os perdidos? Todos, conforme lemos em Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, todos, sem nenhuma exceção, que ninguém bata no peito para dizer, olha, eu sou. Em fazendo isto, esta é a pior de todas as pessoas, creio eu. Temos que reconhecer que somos pecadores, mas que Jesus veio com esta missão de restaurar o homem, restaurar a sua condição de relacionamento com Deus. E meus irmãos, Jesus, quando ele veio, ele tinha consciência da sua situação de morte e crucificação. Quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 26,
nós vamos ler naquele capítulo que Jesus ele tinha esta consciência nos versículos 1 e 2 de Mateus 26. Jesus ele veio com esta consciência de que ele haveria de morrer pela humanidade, e que esta morte seria a morte mais vergonhosa, a morte mais triste, a morte que era reservada para as piores criaturas. Mas Jesus, ele sofreu exatamente a morte por crucificação. Ele foi crucificado, mas ele tinha absoluta consciência de que isto haveria de acontecer. O que fez Jesus? Antes de que a morte acontecesse, antes da sua crucificação, ele chama os discípulos, aqueles 12 que andavam com ele, testemunhando os milagres que ele realizava, ouvindo os ensinos que ele transmitia, acompanhando o dia a dia de Jesus. Jesus chama esses discípulos e diz assim: olha, vocês devem ir à cidade e vocês vão encontrar lá um homem e vocês devem perguntar para ele onde é que eu devo preparar a ceia para eu tomar com os meus discípulos, né? O que era Páscoa lá dos judeus, a ceia, trazendo para a nossa realidade. E então Jesus, ele reúne os discípulos num cenáculo mobiliado, e ali neste cenáculo, ele celebra a ceia com os seus discípulos. Neste capítulo, ele diz: em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até o dia em que o beberei novo. No versículo 24, então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Ele estava reunido ali com os discípulos para este momento especial de celebração da ceia do Senhor. E então ele celebra, nesses dois versículos 22 e 24 deste capítulo 14, nós vamos acompanhar esta celebração que Jesus faz juntamente com os seus discípulos. E é interessante que quando o texto aqui diz que ele partiu o pão e deu para os discípulos, e também ele tomou o vinho e deu para os discípulos, ele diz assim: isto é o meu corpo. Meus irmãos, isto não é simples, não. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Isto sou eu mesmo, que estou entregando a mim mesmo para resgatar vocês da condição miserável em que vocês entraram. Isto sou eu mesmo. Terminado este momento, esse banquete comovente para os discípulos, momento especialíssimo, eles ali com Jesus, participando daquele banquete, no qual Jesus explica que isto aqui sou eu mesmo, entregando a vocês. Passado este momento, segue-se um estágio de sofrimento. O primeiro estágio foi Getsemane. Jesus, ele vai para o Getsemane, o jardim. O que é que ele vai fazer lá? Ele vai consciente da sua crucificação, do seu sofrimento, da dor, porque Jesus era 100% homem, como eu, como você. Imagina você viver a expectativa da cruz, do sacrifício, da morte. E então, Jesus lá no Getsemane, ele ora e ele diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Não é brincadeira. Eu estou como que emocionalmente desequilibrado, mas eu estou orando, se possível, se
Se não for possível, então que aconteça o que tem que acontecer. Mas ele está no Getsêmani. Marcos 14, a partir do versículo 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali, chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Chegou a dizer: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A minha alma está profundamente triste até a morte. Depois da celebração da ceia, Jesus está no Getsêmani. É possível você imaginar estando lá com ele, ali naquele momento, no Getsêmani, ele olhando para você, falando com você e dizendo: me ajude em oração. E você está com sono, você está querendo dormir, e você não consegue orar. E Jesus volta a orar mais uma vez e pedir ao Pai. Ele está no Getsêmani. O sofrimento prossegue porque havia lá um pseudo-discípulo chamado Judas. E Judas traiu a Jesus. Meus irmãos, traição. Este homem andou com Jesus por 3 anos, ouvindo os ensinos de Jesus, os milagres que Jesus operava, como Jesus se comportava em cada situação, o amor que ele dedicava às pessoas, a compaixão. Como pode um homem desse trair a Jesus? Mas a Bíblia, ela dá conta de que isto aconteceu. Neste capítulo, versículo 43, e logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Que coisa vergonhosa! Jesus não tinha nenhum canivete para se defender nada. E vem uma turba com este pseudo-discípulo para agredir, como de fato agrediram a Jesus. Se você estivesse por perto, o que é que você faria? Faria nada. E fez isto por dinheiro, se vendeu. Capítulo 14, versículo 56, fala das falsas testemunhas. É brincadeira alguém dar um testemunho falso a teu respeito? Pois isto aconteceu. Jesus falou que ia derrubar o templo em 3 dias, reconstruir sei lá o que, coisa, e, enfim, falsas testemunhas. E o que dizer de Pedro? Pedro era um crente, era um homem de Deus, mas teve um momento de fraqueza. Pedro, diz a Bíblia, ele negou a Jesus. Nesse capítulo 14, a partir do versículo 66, nós temos exatamente esta informação a respeito de Pedro. Depois os irmãos poderão ler, do verso 66 até o 72. Pedro dizer assim: não sei quem é Jesus, não sei. Mas andou com Jesus 3 anos e agora nega conhecer a Jesus.
Como é isto? Eu conheço o irmão Mateus, digamos, há 30 anos. E depois alguém vem e fala assim, então, o pastor conhece o Mateus Tobias? Não sei quem é, não. Não? Sei não. Não, porque ele andou fazendo umas coisas aí e tal, o pastor não pode dar um testemunho aqui e falar, não sei quem é, não. Tobias, Mateus Tobias, não sei quem é. Como? Oh, sofrimento. Capítulo 15, versículo 19, Jesus é agredido fisicamente. E depois nesse capítulo 15, quando nós vamos olhar para o versículo 22, consuma-se. Todo o sofrimento de Jesus foi a crucificação. Por que tudo isso aconteceu? Por minha causa, por sua, por nossa. Não é brincadeira. Alguém sofrer tanto assim por nós. Por nós. Meus irmãos, mas tudo estava dentro dos planos de Deus. Deus já havia prometido isto lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que isto haveria de acontecer. E em Mateus capítulo 26, verso 54, Deus, Jesus e todos tinham consciência disto. Era plano de Deus. Como é que eu vou fazer para restaurar estes homens e estas mulheres? Entregando meu filho para ser crucificado. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não sei o que é que você sente. Mas então, meus irmãos, se a ceia nos leva a este olhar retrospectivo, como de fato ela nos leva, a ceia também nos leva a reflexão de um forte elemento escatológico. Escatológico. É interessante como que a Bíblia ela trata deste assunto. Neste capítulo 14, versículo 25, nós lemos assim: em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da vide até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus, lá na frente. Vocês vão comigo ou vocês vão ficar? A ceia, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, diz que nós devemos celebrar a ceia até que ele venha. Por isso que nós celebramos a ceia. Todo mês nós nos reunimos aqui, no segundo domingo, para celebrar a ceia. Você que é crente em Cristo Jesus, você participa da ceia. E vamos participar da ceia até que Cristo volte. Ele vai voltar. A Bíblia diz isto. A ceia antecipa o segundo advento de Jesus. A ceia é uma matéria de fé na realidade futura. Pela fé, eu creio que Jesus vai voltar. Quantos morreram na esperança da vinda de Jesus? Jeremias, Isaías, Moisés, Josué. Todos morreram na esperança da vinda de Jesus. Jesus veio. Eles não testemunharam, mas morreram na realidade desta fé. E agora nós, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Nós acreditamos nisto. Deus disse isto.
A Bíblia nos diz isto. E se você morrer antes de Jesus voltar, você morreu na esperança, na fé desta realidade futura da volta de Jesus. É assim, simples desse jeito. Essa volta foi determinada por Deus. E isto será absolutamente inevitável. Agora, meus irmãos, anotem isto. Esse vai ser o melhor e o pior de todos os dias. Olha que paradoxo. O dia da volta de Jesus vai ser o melhor dia e vai ser o pior dia. Como assim? Por que vai ser o melhor e vai ser o pior? Sabem por quê? Porque esse vai ser o dia do julgamento. Você já assistiu um julgamento? Eu já assisti muitos. Um julgamento, ou a pessoa sai absolvida, ou ela sai condenada. No julgamento de Deus, não vai ser diferente. Alguns serão absolvidos e outros serão condenados. Sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Tem gente que não gosta de ouvir isto, mas precisa ouvir para poder resolver a sua situação. Então esse poderá ser o melhor dia para você, como poderá ser o pior de todos os dias, porque por conta do julgamento. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz que todos haveremos de comparecer diante do trono de Deus para sermos julgados, todos. Osmar, Caiê, Beto, Miro, Jorge, Mateus, Armando. Todos haverão de comparecer diante do trono de Deus para o julgamento. E nesse julgamento, capítulo 25, versos 31 a 34, esse texto diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita. Vejam, é figura de linguagem. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda, diz o texto. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Ah, que gostoso ouvir isto. Vinde, benditos, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ah, que gostoso. O melhor dia. O melhor dia. Ah, que dia! Mas o verso 41 diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda:
Ah, que triste isto aqui. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para mim nem para você, foi preparado para o diabo e os anjos dele. Só que você vai com o diabo e os anjos, se você não se converter, se você não decidir por Cristo, se você não se tornar um discípulo dele, você vai para lá. Será o dia mais triste da sua vida, dia mais negro, mais escuro da sua vida. Tempos atrás havia um folheto com esta pergunta: onde passarás a eternidade? Não vejo mais esse folheto, mas me lembro dele. Onde você vai passar a eternidade? Você pode responder: eu sei onde vou. Porque para mim vai ser o melhor dia, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança. A escolha é pessoal, eu diria personalíssima. Um não pode escolher para o outro. Faça você a melhor escolha. Escolha Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.